Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E com essa grande citação de uma música de Raul Seixas, eu concluo uma coisa que eu venho percebendo com o tempo. A gente já viu vários filmes aqui no canal Piuí, já fez várias sagas, mas a nossa opinião ela vai mudando, entendeu? Às vezes eu vejo um filme hoje em dia que eu já vi no passado e não gostei, e eu tenho uma visão um pouco diferente. Adoro! E isso aconteceu com a gente com os filmes de Chuck e também com a série de TV desse personagem. E é por isso que nós estamos revisitando todos eles aqui pro canal Piuí. E hoje continuaremos a nossa jornada falando sobre dois filmes que no passado não nos agradavam nem um pouco. Quer saber quais são? Então apague as luzes do seu quarto porque tá começando a segunda parte da saga Brinquedo Assassino aqui no canal Piuí. Eu prefiro pedir O seu pedir. Eu achei que fosse vir outra coisa. O quê? Eu prefiro pica! Você poderia preferir dar um like no canal Piuí do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Como vimos no primeiro vídeo dessa saga, a saga Brinquedo Assassino com seus dois primeiros filmes não fez lá uma grana muito grande, mas o Don Mancini curte muito esse personagem, curte muito esse universo e ele já estava escrevendo uma continuação, um terceiro filme. Quero trabalhar. Até porque ele sabia que por mais que não tivesse feito rios de dinheiro, ele havia criado um grande ícone do horror. E a ideia era usar a explosão lá do final do segundo filme para fazer com que o Chuck se espalhasse por plástico de outros bonecos e assim não fosse apenas um bonequinho, mas sim vários. Acontece que isso custaria muito caro, envolveria vários animatrônicos, seria uma produção um pouco mais complexa. E como o pessoal estava com o tempo muito curto aqui, tudo isso foi deixado de lado, o Don Mancini simplificou bastante a ideia e criou assim aquele que é considerado por muitos como o pior filme de Chuck já lançado. Brinquedo Assassino 3. Lançado em 1991, apenas 10 meses após o primeiro filme, fizeram na corrida com um roteiro do Don Mancini e direção do Jack Bender de séries como Lost, Sopranos e Game of Thrones. Esse cara aqui dirigiu o episódio Hold the Door, lá de Game of Thrones, que é muito memorável. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. E os executivos da PlayPal Toys, eles confirmam que são burros demais, tá? Porque eles pensaram assim, deu esse problema com os bonecos várias vezes, mas assim, já se passaram vários anos. Se passaram, pra ser exato, 8 anos após aquele episódio do segundo filme. Então agora vamos refazer os bonecos, porque eu acho que vai dar bom, vai ser um grande sucesso, entendeu? E o que eles fazem? Começam a reconstrução de novos bonecos, camaradinhas Top Wheel. Acontece que os restos do Chuck, do boneco camaradinha que foi possuído pelo Charles Lee Ray, eles começam a se misturar ali no plástico que vai ser usado na construção de outros brinquedos. É porque enquanto estão fazendo o boneco, tem uma outra máquina que é tipo a garra do Toy Story que puxa os restos mortais de Chuck e vai passando por cima do plástico derretido assim, ó. E vai pingando um monte de sanguinho. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, xerife! Mas tudo bem, eles fazem isso e dão origem a um primeiro protótipo, ao primeiro camaradinha dessa nova fornada. E esse aí vai parar diretamente no escritório do CEO da PlayPal Toys. E só uma coisa, tá? Desculpa, mas é que você vai ter que acreditar que de fato todo aquele tonel gigantesco de plástico derretido deu origem a apenas um boneco. E mais nenhum outro brinquedo, porque o negócio é o seguinte, tá? O sangue pingou em todo aquele plástico, mas deu origem a apenas um boneco. E perceba como a ideia original do Don Mancini foi meio que mantida, porque assim, faria sentido que tivesse caído o negócio no plástico e isso daria origem a vários Chucks, mas não, aqui faltou orçamento, então um Chuck só foi parar no escritório do CEO da PlayPal e quando eles estão lá sozinhos, apenas o cara e o boneco, começa a traquinagem, porque o Chuck começa a utilizar os brinquedos do escritório para atacar o cidadão. Ele pega um dardo, joga na coluna do cara e o malandro perde os movimentos da perna. Na mosca.
Em seguida, o boneco Chuck pega um ioiô e enforca o velho. E aí, aparentemente, ele esquece tudo que aconteceu no filme anterior, que agora o plano dele é ir até o Andy novamente para fazer a transferência de corpo, né? Tenho que sair deste corpo maldito. Onde você está, seu pestinha? Cara, por quê? Se no outro filme já não deu certo porque tinha passado o tempo, por que nesse daqui daria certo? O que o Chuck tava pensando? Ele também tem amnésia? Eu acho que ele tem amnésia. E outra coisa que me pega muito é que essa fábrica ficou parada durante 8 anos. E eles não dão justificativa nenhuma pra isso. Não é tipo assim, olha, houve um caso policial e a gente ficou judicialmente impedido de utilizar a fábrica. Não, é tipo assim, ó, sabe aquela fábrica que tá parada há 8 anos? Vamos reativar ela hoje. E aí eles vão lá e tá tudo exatamente como aconteceu no final do segundo filme. Se passaram 8 anos e o boneco ainda tá lá no chão. Não, e peraí, o boneco perseguiu eles, tem testemunha, né, da Tira, a Kaia e o Andy estavam lá, tiraram o boneco tá lá, os restos mortais do boneco, e não levaram isso como evidência pra lugar nenhum, deixaram lá na fábrica. Ficou lá, a fábrica ficou exatamente como tava, morreu até funcionário, mas deixa do jeito que tá. Provavelmente o CEO do outro filme, aquele que mandava enfiar o boneco no rabo, ele deve ter entrado em jogo e feito os caras encobrirem tudo. O capitalismo na sua essência. Agora Andy é um garoto que fica num colégio militar e lá ele faz amizade com um garoto muito jovem, o Tyler, e também com o tal do Whitehurst, que é o nerd padrão de filme. E ele tem vários problemas aí, porque ele não conhece muito bem as pessoas, então ele tá se alocando, mas com certeza o maior dos problemas é o supervisor dele, o tal do Tenente Coronel Shelton, que é praticamente pior que o Chuck, né? Porque que cara insuportável. Você sabe quem sou eu? Shelton? É Tenente Coronel Shelton, seu imbecil. Mas pelo menos ali ele tem um afago, ele tem uma alegria, porque ele conhece a De Silva, que é uma outra garota que tá estudando ali, que é gatinha, e ela desafia o Shelton. O único defeito dela é ser De Silva e não Da Silva, porque dá vontade de mudar o sobrenome daí, entendeu? Você se acha engraçada, né, De Silva? Sim, eu me acho, senhor. Nossa, brother, que gata. Bem, o Chuck acabou com o show da Play Pulse, aí ele foi lá num computadorzinho, sei lá eu que ele digitou, e descobriu que Andy Barclay estava nessa escola. Então, certo de... Assim como no segundo filme, ele digita no celular e descobre onde é que tá o Andy também, né? Bom, é hacker. Hackerman. Bom, mas ele pega a localização em tempo real, dá um jeito de chegar lá como uma entrega, e aí quando chega aquele pacotão da Shopee, o pessoal já direciona pro Tyler, que é esse menininho novinho, que eu não sei o que tá fazendo nessa escola militar, e eles dizem assim, ó, entrega pro Andy. Só que o Tyler começa a perceber que aquilo ali talvez seja um camaradinha Top Wheel. Ei, cuidado. Bonzinho. O que me chama um pouco de atenção, já que o Tyler é muito novinho, então ele não pegou a febre do primeiro camaradinha Top Wheel. Por que ele ia gostar tanto desse boneco assim? Por que ele ia querer o boneco? E eu vim do clube dos bonzinhos só pra ser o seu amigo. Sério? Não sei, mas é que ele botou o olho gordo no boneco, pegou pra ele, levou até o armazém e resolveu desembalar. Aí o moleque ficou olhando pro boneco, olhando pro boneco, olhando pro boneco. Ai, que susto que eu tomei, Jesus amado! O boneco dá um jump scare bizarro no Tyler. Eu quase me caguei nesse momento. Mas quem é você? Eu caguei nas calças. E o Chuck sai dali muito pistola, porque ele pensa assim, cara, eu tô atrás do Andy, eu vou passar minha alma pro Andy, porque eu tenho perda de memória, então eu não lembro que não vai funcionar. Só que ao mesmo tempo, ele olha e fala assim, ih rapaz, agora eu tô num corpo novo. Então a primeira pessoa que sabe que eu tô vivo não é mais o Andy, agora é o Tyler. E cara, eu vou dizer um negócio, o Don Mancini, ele é um cara criativo, ele tem boas ideias, mas ele escrevendo diálogos é um cavalo. Porque nesse momento, ele simplesmente faz assim, o Chuck. Mas se bem que eu estou num corpo novo, acho que talvez eu possa fazer a transferência para outro corpo. E o Tyler olhando assim, ó. Cara. Como se chama, garoto? Tyler, e você? Meu nome verdadeiro é Charles Lee Ray. E aí já sabe, né? A day do Mela, give me the power, I beg of you. Só que no meio desse rolê, alguns outros militares ali chegam, vem aquela palhaçada, falam, ô Tyler, que isso tá brincando no meio do teu serviço, do teu estudo? Sei lá o que esse menino tá fazendo nessa escola. Eu sei que eles tiram o Chuck dali e jogam o brinquedo no lixo. E nessa transferência aí, de um lado pro outro, o Chuck percebe que o Andy está lá treinando. E pior,
o Andy percebe que é o Chuck passando ali. E essa cena é boa, tá? O bonequinho ali com aquela cara blasé dele, um sorrisinho, e o Andy completamente consternado olhando isso aí. Barclay! E lá no lixo, o Chuck decide que vai começar a aprontar. E a sua primeira vítima é justamente o motorista do caminhão de lixo. Alguém me ajude! Nossa! Sabe o que eu não entendo? Se ele teve o pensamento de que, bom, agora já que eu tô num corpo novo, eu posso revelar que meu nome é Charles pra outra pessoa e fazer a transferência pra outro corpo. Por que ele escolheu o Tyler? Eu acho que ele simplesmente pegou e saiu da caixa. Tinha alguém segurando ele. Não, mas é que aqui tem uma mamata que fala o seguinte, não é o segredo e tal, é revelar o nome. Tem que revelar o nome. E ele revela que é Chuck pro Tyler, daí sim que ele vai poder fazer a transferência. Por que não pegou outra pessoa, um adulto de preferência? Burro, né? Burro! Ele não lembra nem que não consegue se transferir pro Andy, vai lembrar disso. É burro! Burro! É um tijolo! Burro! É uma merda! Burro! Bom, ele tá lá no lixão, o lixeiro vai amassar a caçamba e tudo mais, só que ele começa a gritar lá dentro, me ajuda, me ajuda! E aí o lixeiro acha que tem uma pessoa lá dentro. Quando ele vai averiguar, o Chuck dá um perdido nele e faz o cara ser esmagado pelo caminhão de lixo. E é muito triste essa morte, porque esse lixeiro é um herói, tá? Ele mergulhou ali como se fosse uma piscina olímpica. O Chuck então começa a perseguir o Andy ali, porque ele tem TDAH, a gente já falou sobre isso. O foco dele já não tá mais tanto no Tyler, ele quer se vingar do Andy, ele vai atrás do garoto e aí, ó, o Andy mói o Chuck na porrada, pega ele no quarto, começa a bater nele. De repente, chega lá o Shelton e vê o subordinado dele batendo num brinquedo. Ele pensa assim, pô, tá de palhaçada comigo, né? E imediatamente o Shelton pega o Chuck e decide que vai dar de presente pra irmã dele e deixa o Andy ali largadinho. Acho que ela vai adorar, não acha? Porém, o Andy sabe dos perigos que o Chuck representa, então vai até ao quarto do Shelton enquanto ele dorme para tentar acabar com o boneco. O Shelton acorda, o boneco foge e novamente começa essa merda. Porque o Shelton pensa assim, caraca, esse subordinado só faz bosta. Agora eu vou punir todo o pelotão com exercícios noturnos. Muito bem, mocinhas! Levantem bem os rifles! Quero vê-los bem alto! Mais alto! E aí todo mundo se ferra e começa uma verdadeira brincadeira de esconde-esconde dentro da escola militar. E essa brincadeira funciona assim, o Andy quer pegar o Chuck e acabar com ele. O Chuck quer pegar o Tyler e passar a alma dele pro corpo do menino. Agora ele quer de novo. Agora sim. E o Tyler tá literalmente brincando de se esconder. Ele tá só pelo rolê ali, pela É baguncinha. uma criança, né? Vem me pegar! Maldição. Coisas que só a inocência das crianças é capaz de fazer. Porém, a De Silva, uma amiga dela, encontra um Tyler com um boneco. E aí a De Silva começa a falar, o boneco, eu lembro desse aqui na infância e tal. Pega o boneco e vai zoar ele, passa batom no boneco. O boneco fica puto quando acorda, quer se vingar, quer matar, que tá com sede de sangue. E só assim, só porque tá ali mesmo, resolve que vai matar o diretor do colégio militar. Só que quando o diretor vê que o boneco tá vivo, ele toma um susto e morre infartando. Essa aqui é uma das melhores coisas desse filme, tá? Ah, você tá me gozando, seu velho. Mas ele também tem algumas outras mortes que tem esse tom mais cômico e que particularmente não me agradam muito. Um bom exemplo é a primeira, lá do início, que é o Chuck jogando dardo, fazendo o cara tropeçar em bolinha de gude. Cara, umas paradas assim que pra mim elas chegam num nível tosco demais. É, ela vira Trapalhões, entendeu? Eu não sei se eu acho isso ruim. Eu curto que o tom do filme daqui pra frente vai mudar bastante. Você já vai ver logo isso no próximo filme. Mas, assim, o tom muda nesse terceiro filme. Mas eu acho que não é bem feito. Porque ele ainda fica nesse meio termo de ser um pouco mais galhofa, de ter o drama do Andy. Então ele é um filme que tenta te vender esse drama do Andy, que não tá nem aí pra esse drama, ao mesmo tempo que bota a comédia, sabe? Esse filme aqui tem um problemaço, que é ficar dando atenção pros humanos. Ele fica o Whitehurst, esse personagem não precisava existir. O outro, o tenente não sei o que, não precisa... Cara, o tempo inteiro ele tá nessas questões da escola militar e tudo que a gente quer é ver o Chuck fazendo baguncinha, entendeu? Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Saindo dali, o Chuck mata o barbeiro do colégio. Aliás, vale um adendo que esse barbeiro aqui, ele sente tesão em cortar cabelo das pessoas. Ele fica caçando os alunos e fala, tá na hora de cortar. E ele corta e começa a gemer no meio. Esse cara aí, se investigar o histórico do computador dele, a gente vai ver coisa errada, tá? Sim. Sim. Agora está no jeito, não é?
Polícia Federal! Mas nesse caso, o Chuck já deu fim ao mal, porque esse cidadão é tão viciado em cortar cabelo, mas tão viciado, e quando ele vê o boneco, ele começa, ai, eu vou cortar o cabelo desse boneco, eu nunca cortei um boneco, ainda mais um boneco ruivo, que delícia! Só que quando ele vai fazer isso, o Chuck revida e tira a vida do barbeiro. Presto está morto. E o nerd Whitehurst observa tudo isso, ele vê o boneco vivo. E aí sabe o que ele faz? O que ele faz? Ele não faz nada, esse pedaço de bosta. Ele fica consternado com isso. Eu acho que ele deve calcular, bom, vai ser difícil explicar para as pessoas o que aconteceu e tal, né? Então vou manter o bico fechado, porque tá começando os jogos de paintball do Colégio Militar. Os jogos de guerra continuarão como programado. Tem uma grande missão final aqui de dois times, o time vermelho e o time azul. Vão botar bala de paintball, ter que dominar o perímetro e tal. Só que daí o Chuck descobre que vão fazer isso e ele faz aqui uma traquinagem que eu gosto bastante. Boa! Que é trocar as balas de paintball por balas reais. Eu não sou um especialista em paintball, tá? Mas eu não sabia que a mesma arma podia utilizar os dois tipos de munição. Isto vai atrasar os caras. E aí, enquanto as equipes estão lá acampando para fazer essa grande guerra e tal, o Andy começa a se aproximar da De Silva, eles começam a ter um lance e eles inclusive beijam na boca. Cara, preciso mesmo sair deste corpo. Só que no meio dessa pegação, desse clima gostoso, o Andy começa a pensar assim, puxa vida, mas e o Tyler, hein? Eu gosto muito daquele menininho. Esse menininho tá dando trela pro Chuck, vai dar problema. Eu acho que eu vou largar a menina aqui, eu vou deixar ela sozinha e eu vou ir atrás do moleque. Boa escolha, até hoje o Andy é virgem. Cabaço. Porém, nessa altura do campeonato, o Tyler já percebeu que o Chuck não é flor que se cheire e já deu vazar. E o Chuck tá só pela discórdia mesmo, pega o radinho e fala pra equipe assim, olha, todo mundo se encontra nesse mesmo ponto aqui que vai rolar uma grande batalha. Afinal, ele trocou as balas, ele sabe que pode rolar uma chacina. E ao mesmo tempo, ele também sequestra a De Silva. E perceba, a essa altura do campeonato, ele tá fazendo tudo menos pegar o corpo do menino pra poder transferir a alma dele. Agora ele já tá realmente, ele só quer ver o caos, entendeu? TDAH, eu falei, esse cara não tem foco, ele não sabe o que ele quer. Você acha que as pessoas com TDAH são assim? Somos assim. Quando a equipe vermelha chega e encontra a azul, começa o tiroteio, mas eles não sabem que estão com balas reais. Então nessa confusão, uma pessoa morre, o Shelton, que Deus o tenha. Ah, mas era um ótimo personagem. Oh, esse aí marcou. Mas não morreu mais ninguém também, né? Ele trocou várias balas, mas só tivemos uma baixa. Mas, como o número de corpos não foi suficiente pro Chuck, ele ficou indignado e pensa, ah, não sabem se matar, deixa que eu faço. Ele pega uma granada real que ele encontrou, joga no meio do pessoal, e aí, o Whitehurst, o nerd, ele deve gostar muito de Capitão América, então ele vai lá e se joga na granada. Ele podia dar um chute na granada, ele podia dar um gritão falando, sai daí! Mas ele resolveu se jogar em cima da granada. Ele podia ter só falado, cuidado, granada! Mas o idiota se joga na granada, se sacrifica pra salvar pessoas que ele não gostava numa situação que ele não curtia. Isso é ser um herói, isso é ser um herói, não tem mais discussão. Agora o que eu me pergunto é de onde o Chuck tirou a granada dessa escola militar. Cara, essa escola é perigosíssima. É, tem bala de verdade, tem granada militar real. Caraca, é um perigo esse local, né? E tem uma criança de 8 anos lá. É muito perigoso, eu já te disse que é perigoso. E no meio da confusão, é justamente essa criança de 8 anos, o Tyler, que percebe que vai dar treta pra ele, porque agora que o Chuck já fez tudo o que ele queria fazer na escola, ele vai ir atrás do menino. E aí o Tyler sai correndo dali, só que, cara, eles estão no acampamento militar, é no meio do mato, ele vai correr pra onde? Vai sair do mato e vai pra mais mato? Não. Aí que tá, ele sai correndo e a gente descobre que ali pertinho do acampamento militar tinha um circo. Então ele sai dali e já vai parar no circo com o vendedor de algodão doce, vendedor de maçã do amor, toda aquela história. E eu fico
imaginando esse acampamento militar, todo mundo quietinho à noite, tá? Ó, todo mundo camuflado. Ó, temos que pegar o time vermelho, o time vermelho. Quem que escreveu isso aqui? Quem que escreveu isso aqui? Mas o Chuck o alcança e leva o garoto pra dentro de um trem fantasma, com várias coisas assustadoras e tal. Aí começa a grande perseguição final, porque o Andy tá atrás do garoto e do Chuck, e no meio de tantas atrações desse trem fantasma, vem aqui uma coisa que me chama muita atenção. Tem a morte lá, um boneco da morte com uma foice. Essa foice gira, pega no rosto do Chuck e corta o pedaço da bochecha. Peraí, era uma foice de verdade? Ai, que mora o perigo! Cara, esse é um circo perigoso, viu? Mas as pessoas que estão ali, elas nem notam que é perigoso, tá? Porque rola tiro, rola gritaria, rola tudo, e o pessoal tá curtindo os brinquedos normalmente. E no meio de muita confusão, de trenzinho que vai, trenzinho que volta, gente que cai, gente que tropeça, gente que grita, finalmente o Chuck consegue pegar o garotinho, Tyler, e ele vai fazer o AD do Edambala, que antigamente era AD do Edambala. Mas aqui vira, meu amigo, um monólogo, né? Um monólogo gigantesco. É grande, tem esse texto completo, vai aparecer aí na tela em algum momento, você vai ver que é enorme o ritual do AD do Edambala. E aqui, meu amigo, o Chuck faz uma vez, faz duas vezes, não funciona, faz de novo, faz de novo. Parece que esse ritual trabalha sempre a favor do protagonista, entendeu? Se o cara tá mais longe, o ritual demora um pouquinho mais. E aqui demora, viu? It's time to stop, okay? Fato é que o nosso querido herói Andy consegue pegar o 3/8 que ele tinha e mete uma bala no meio do Chuck, que cai num ventilador, e mais um ventilador afiadíssimo desse local. Esse circo é perigoso, tá? Porque o circo tem brinquedo com foice que corta e ventilador gigante que tritura pessoas e bonecos. Isso não é pra criança. Brinquedo Assassino 3 custou 13 milhões e faturou apenas 20, já mostrando o cansaço da franquia. A crítica desceu o cacete em cima, afinal esse aqui é um filme bem fraco, tá? Ele tem muita idiotice no roteiro, muita ponta solta. Esse filme começa como a empresa querendo reaver a popularidade do boneco, aí corta pra colégio militar do nada. O Chuck, ele não sabe o que ele quer da vida. O filme, assim, tem bons momentos de humor. Eu acho que ele consegue acertar o tom aqui ou ali no Chuck. Mas quando o Chuck entra na trama, parece que uma coisa não combina com a outra, né? Esse roteiro aqui parece uma colcha de retalhos. Realmente dá pra ver que é uma parada feita às pressas e que teve muita mudança, porque nada conecta com nada. Esse negócio começa na empresa, aí a empresa depois é totalmente esquecida. Não, fala mais. Dane-se essa trama deles quererem se recuperar, não sei o que, esquece isso aí. Aí o cara tá no acampamento militar, do lado do acampamento militar tem um circo. Essa cena do circo, não é possível, o Don Mancini deve ter escrito isso aqui há muito tempo e pensou assim, bah, seria muito legal uma sequência num circo, tipo a sequência da fábrica, entendeu? O Don Mancini tem esse problema, né? Tipo, o segundo filme também tem um final dos caras ir pra fábrica do nada, sabe? Os negócios que tu fala, por que isso aqui tá no filme? É só pra ter uma sequência muito grande, com uma ambientação diferente e tal. É bacana a cena final, mas quando tu tenta encaixar ela no filme, parece que não faz sentido, né? E esse filme aqui, ele tem um defeito que um filme do Chuck não pode ter, ele é chato. E eu acho que ele ser ambientado em uma escola militar prejudica muito ele, porque meio que não combina com o Chuck, sabe? É um ambiente que tem todos esses problemas de relacionamento entre os personagens e não sei o quê, e aí a gente tem que acompanhar isso. Esse filme aqui é paia. E o Andy é um broxa também, né? O atorzinho que faz ele agora, não é o mesmo primeiro, um pouco mais velho e tal. É um atorzinho bem broxa, não é carismático, não tá nem aí pra ele. Ninguém se importa de verdade com o que você faz. Com o resultado ruim do terceiro filme, o Don Mancini e o produtor David Kirshner pensaram assim, vamos dar uma acalmada aqui, vamos segurar um pouquinho, porque não tá dando muito certo, né? E aí, em 95, foi lançado Pânico, que começou a trazer novamente a popularidade do slasher, mas aí com uma parada um pouco diferente, que é a tal da metalinguagem. E isso acendeu uma luzinha na cabeça deles pensar assim, pô, por que não fazemos isso com o Chuck também? É uma ótima ideia! E foi aí que num belo dia o David Kirshner foi atraído por A Noiva de Frankenstein. E aí ele chegou pro Don Mancini e falou, ô meu querido, quem sabe a gente não faz uma coisinha um pouco diferente e não tenta dar pro Chuck uma companheira. A Noiva de Chuck. Lançado em 1998 com roteiro de Don Mancini e direção de Ronnie Yu,
O cara que dirigiu Fred vs Jason e O Mestre das Armas. Bom filme, tá? Inclusive, Fred vs Jason, bom filme também. Que ótimo. E que aqui dirigiu A Noiva de Chuck, filme esse que já abre com várias referências ao terror, tá ligado? Porque eles estão lá numa sala de evidências e tem a luva do Fred, a máscara do Jason, máscara do Michael Myers, a motosserra do massacre da Serra Elétrica. Adoro referências. E tudo isso era pra estar lá no início do segundo filme, quando a gente falou que teria uma cena no tribunal da Karen falando o que aconteceu e tudo mais. A gente veria lá o Chuck nessa sala de evidências. Mas como o Don Mancini não conseguiu utilizar, ele acabou guardando e trouxe pra cá. E a gente vai ver que absolutamente todas as ideias que esse cara teve e não conseguiu usar, em algum momento ele vai dar um jeito de botar em prática. Esse cara é muito doido, velho. Ele consegue pegar essas paradas. Ele consegue não, né? Ele faz do jeito que ele consegue. Ele vai lá e pega aquela ideia que conecta naquilo ali, não conecta muito bem, então bota outra coisinha no meio que pode conectar. Sabe outro cara que faz isso? Eu não quero falar o nome dele aqui porque a gente fala muito, mas o Inominável. Ele toda hora pega uma ideia que era pra ser uma continuação de Liga da Justiça e bota em outro filme. E assim nasce Rebel Moon. Tá bom, eu concordo. Fato é que tem um policial nessa sala de evidências que pega os restos do Chuck, bota numa sacola e vai levar até a tal da Tiffany, que o contratou para fazer esse serviço. A Tiffany é a ex-noiva do Charles Lee Ray. E aqui a gente percebe que o Charles Lee Ray devia ter uma lábia boa demais, porque a lata dele era judiada, ele trabalhava no sol, mas ainda assim ele tinha uma noiva e essa mulher é completamente apaixonada por ele. Ela nunca se esqueceu dele. Arlequina, né? Pudinzinho. E depois de ver todas as polêmicas envolvendo Charles e Ray e o boneco e tudo mais, ela justamente foi atrás desse brinquedo e a cena de abertura mostra ela reconstruindo o Chuck, costurando ele, e aqui a gente tem talvez o visual mais icônico do Chuck. É, aqui é o visual mais icônico do Chuck, sem brincadeira. É, né? Tu olha pra ele e fala assim, esse é o Chuck. Olha que legal. Ela reconstrói o boneco e faz um ritual de voodoo que ela aprendeu no livro Voodoo for Dummies, que pode ser traduzido tanto para voodoo para idiotas ou voodoo para bonecos. Então olha só a sacadinha aqui. Aredo e tambolá, dai-me o poder que eu vos imploro. Ela revive ele, mas inicialmente o feitiço não funciona. Ela faz ali todo o ritual e não acontece nada. Só que aí chega um crushzinho, um affair da Tiffany no trailer onde ela mora e ela começa a se exibir pra ele, porque ela sabe que o Charles Lee Ray era muito ciumento. Então ela começa a sensualizar e tudo mais. E quando o Chuck vê isso aí ele fica pistola, volta à vida e arranca o piercing da boca do cidadão em uma cena muito lembrada e depois o mata. Oi. E aqui a gente escuta a voz do Chuck pela primeira vez no filme. No idioma original, Charles Ray é feito, né, como a gente sabe, pelo Brad Dourif, mas que aqui no Brasil tem a sua quarta dublagem, né, com a sua quarta voz diferente. E dessa vez o escolhido foi o dublador do Kiko. Que coisa, não? E o curioso é que a Tiffany é dublada pela dubladora da Chiquinha. Então é muito engraçado ouvir essas vozes. O que é essa moeda aí, Chiquinha? É que sabe o que é, Kiko? É que eu vou guardar nesse vaso aqui e vou falar pro meu pai que eu perdi. E aí o Chuck fala, estamos de volta aqui, eu te amo demais, Tiffany. A Tiffany fala assim, que saudade de ti, eu precisava de ti de novo na minha vida e tal. E ela fala assim, finalmente vamos poder casar. E ele fala assim, casar? Jamais vou casar. Ela fica braba e prende ele. Não só prende ele, como compra uma boneca de noiva pra ele. Ela coloca lá, ela diz assim, bom, já que tu não me quis, então quer saber agora quem é que é tua noiva? Essa boneca aqui que é igual a você, ó. Ela é tão linda. Porém, no meio da noite, o Chuck está preso lá, tá vendo a esposa dele tomar banho numa banheira enquanto assiste A Noiva de Frankenstein. Olha aí, pra quem não percebeu ainda, né, a referência, né, tá aí, ó. Não, eu sou burro. E aí o Chuck consegue escapar e faz com que a televisão caia na banheira, eletrocutando a esposa dele. Ex-esposa, no caso, né? Eletrocutar, pra quem, né, entendeu? E olha que referência, né? Porque Frankenstein tem aquela associação. Quando ele é eletrocutado, ele vive. E aqui, quando é eletrocutado, morre.
Mas o Charles é especialista em voodoo, então ele consegue fazer o AD do E Damballa, mas ele consegue transferir a alma da esposa dele, ex-esposa... Noiva. Não era esposa dele. Não era nem noiva, né? Ela não é nem noiva, pior que é. É namorada, né? Consegue chegar na namorada falecida, quase falecida, faz o ritual e passa a alma dela para essa boneca que ela havia comprado para ele. Seu desgraçado! Olha o que você fez comigo! E nesse início de filme já dá pra perceber claramente que o tom mudou completamente. Se no terceiro filme eles já ensaiaram um pouco mais o tom escrachado, comédia, engraçaralha, aqui eles vão com tudo nisso aí. Então toda hora vai ter piada com conotação sexual, o Chuck vai ficar apertando os peitos da Tiffany o tempo inteiro. Então a gente vai ver que o filme mudou de tom mesmo, né? Isto é a maior putaria! Os primeiros eram filmes de horror com umas pitadas de comédia. Esse aqui já é uma comédia de horror. Ele já tem muito humor o tempo inteiro e ele tem várias cenas que eu acho que são propositalmente toscas. Por exemplo, o Chuck, depois de arrancar o piercing da boca do namorado da Tiffany, ele acaba tirando a vida do cara, asfixiando ele. E como que ele faz pra asfixiar o cara? Ele bota um travesseiro na cara do malandro e senta em cima do travesseiro. Porém, o Chuck é um brinquedo de 1,3 kg, então ele jamais mataria o cara asfixiado. Mas é o que acontece aqui. E assim, vou dizer, se você aceitar, vai ser divertido. Aceita que vai doer menos. Era só isso, boa diversão. Chuck revela a Tiffany que tem como os dois voltar para corpos humanos reais. Para isso, eles vão precisar do amuleto do coração, que está enterrado com o corpo de Charles Ray há muito tempo lá no cemitério. Então, mais uma explicação. Dá pra fazer o bagulho, mas precisa do amuleto. Ah, não, velho. Porque eles ainda falam assim, na noite em que você transferiu seu corpo para o boneco Good Guy, você estava usando o coração de Damballa, então a gente precisa desse amuleto e tal. E aí assim, se tu for pegar o primeiro filme e assistir a cena, vai ver que ele não estava usando coisa nenhuma, entendeu? Mas o pessoal não se preocupou muito com isso. Mentiroso! E pra sorte de Chuck e Tiffany, tem dois alvos perfeitos pra isso aí, né? Isso aí, porque a gente conhece aqui Jesse e Jade, um casal de jovens que estão tentando iniciar um relacionamento ali, mas o tio da garota, que é policial, não aceita muito bem. Então ela até começa a tentar disfarçar, ela leva um outro amigo pra casa pra fingir que ela vai sair com aquele amigo e tal, porque o cara não aceita bem o tal do Jesse e tudo mais. Super desinteressante esses dois. Mas eles servem a função, porque a Tiffany lembra do Jesse e fala assim, quer saber? Eu vou ligar pra esse cara e vou oferecer uma grana pra ele levar 2 brinquedos até o cemitério. Então ela liga, ela ainda tem a voz dela de humana e fala, tô precisando fazer esse frete aí, tu faz pra mim? Aí o Jesse chega pra Jade e fala, vem comigo, eu vou ganhar $1.000. Já ganhei 500 e vou ganhar mais 500 quando entregar os bonecos. Foge comigo que eu vou te dar uma vida boa. Esse idiota, imbecil de bosta, acha que ele consegue viver com $1.000. E onde nós vamos arranjar dinheiro? Eu tenho dinheiro. Onde você arranjou isso? Cara, e ele fala de uma maneira que é tipo assim, cara, não precisamos mais se preocupar com nada. Eu já tenho 500 e eu vou ganhar mais 500 depois. E a imbecil dessa mulher faz o quê? Que isso? $1.000? Bora! Caralho, mano, $1.000! Não, e eu tava vendo isso em live, e os caras falaram assim, mas é que $1.000 em 1998 era mais grana, né? Com o que hoje em dia seria $1.800, acham que é prudente escapar do tio controlador dela. Porém, ela não percebe que enquanto ela tá arrumando a mala, esse cretino aí começa a implantar umas drogas dentro do carro do Jesse, porque ele quer chamar a polícia, quer incriminar o garoto. Então ele vai lá, bota as droguinhas e tudo mais, porém, veja só, a maldade, ela é que nem a mentira, ela tem perna curta. E que nem o Chuck, que também tem perna curta, e junto com a Tiffany, pega esse cidadão e mata ele, jogando um monte de pregos na cabeça do cara. E quando ele cai com a cabeça cheia de pregos, o Chuck olha e fala, acho que eu já vi isso antes. Em clara referência ao Pinhead de Hellraiser. Lembra que tu comentou que o Don Mancini percebeu que era bom fazer metalinguagem de terror? Engraçado, eu já vi isso em algum lugar. E eles também fazem metalinguagem aqui com referências ao próprio filme do Chuck. Tanto que tem um momento em que o Chuck vai usar ali um martelo pra matar uma pessoa. E aí a Tiffany fala pra ele assim, peraí, mas isso aí já foi feito. Porque ele já fez isso lá no primeiro filme, quando usou o martelo pra jogar a Meg da janela. Receba a inteligência.
Os bonecos escondem o corpo do tio dentro da van, onde eles vão fazer a viagem. De uma loja da van? Não. Da van, o veículo. Ei, meu irmão! Você é louco ou idiota? O corpinho fica lá escondido e aí segue viagem Jesse e Jade, esses dois idiotas. Fato é que no meio do caminho eles são parados por um outro policial arrombado, que era subordinado do tio, e já chega lá, vai fazer uma vistoria na van e encontra aquela droga que tinha sido implantada pelo tio da garota. E chega, ó, é a droga aí, vou ter que te prender, rapaz. Eu ia fazer uma vistoria na van. Velho. Perdão. Qual que é a tua, hein, cara? Babaca. E aí o Chuck pensa, pô, vai ser uma pedra no sapato, esse cara vai incomodar, como é que eu faço pra acabar com ele, né? Vou explodir a viatura que ele tá. Tem uma coisa muito legal nesse filme, que é o Chuck impaciente. A partir desse filme aqui, o Chuck tem zero paciência. Ele não tem tempo a perder com nada, entendeu? Ele tá de saco cheio sempre. E eu gosto muito desse estilo no personagem. Sem tempo, irmão. Explode a viatura, todo mundo aponta pra Jesse, pro Jade e fala, foram eles. Eles pegam e são obrigados a escapar dali. E pra onde eles vão? Até uma capelinha pra se casar. Meus parabéns. Agora pode beijar a noiva. Beijo sem graça. Nossa, cara. Aqueles $1.000, aqueles 500, pelo menos uns 100 já deve ter ido nessa brincadeira aí, né? Rende muito. Não é à toa que é muito bom viver com dinheiro, né? Porque, pô, tu tem pouquinho, mas tu faz tanta coisa, né, cara? É lá, tu sabe quando estraga, tu joga fora, não conserta. Compra um novo. É verdade. Mas, como eles explodiram uma viatura e todo mundo acusou o golpe, agora esses dois estão nos noticiários. O pessoal fala assim, olha, dupla de criminosos que estão escapando e coisa nada. Ah, eles são Bonnie e Clyde, aí eles estão indo para um local, eles vão até um motel para curtir essa lua de mel deles, os dois fugitivos que tinham $500, já deve ter gastado 250 doletas nessa brincadeira. Estão lá curtindo, são roubados, e aí a Tiffany e o Chuck dão um jeito nesses ladrões. Depois que os ladrões morrem, o Chuck vai lá, rouba a aliança, pede a Tiffany em casamento, e aqui a gente tem o boneco metendo boneco no outro boneco. Mas no meio do sexo a Tiffany percebe, você não tem camisinha? E aí ele fala, eu sou feito de borracha. Você tem camisinha? Tiff! O que é? Olha pra mim! Eu sou todo de borracha. Ah, isso mesmo. Cara, eu acho muito bom isso aí. Não, assim, ó, é que no idioma original é muito foda, né? Porque lá eles chamam camisinha ou de condom ou de rubber, né? Que é tipo borracha. Então ela fala assim, tu não trouxe rubber? Daí ela fala, é made of rubber. Faz mais sentido que no português, né? Sim, no português é meio esquisito, de fato. Mas é uma piada muito boa, né? Tiff, look at me. I'm all rubber. Oh, that's right. Agora, novamente, se nessa altura do campeonato você não entendeu o que você tá assistindo ainda e tá reclamando da idiotice do que você tá vendo, pelo amor de Deus, né? O filme claramente, desde o momento inicial, já estabelece que isso aqui é comédia, né? Presta atenção! E esse ponto que o Miguel falou sobre a piada da camisinha reforça, mais uma vez, esse filme aqui é muito melhor na língua original. A Tiffany é dublada pela Jennifer Tilly e ela é excelente no papel. O Chuck é um personagem muito bom. A Tiffany é uma personagem tão boa quanto o Chuck. E ela vai ir ficando cada vez melhor nessa franquia. O auge dela vai ser lá na série. Eles funcionam bem demais. Eu sei, todo mundo assistiu dublado, eu também assisti dublado no passado, mas esse filme aqui, no idioma original, ele ganha muitos pontos de qualidade. É porque tem muita piada que é de associação lógica. Por exemplo, Voodoo for Dummies pode ser tanto boneco quanto idiota. Então é uma piada que só funciona no inglês. Rubber, tal, são coisas que só vai entender. Essa sacadinha só funciona no idioma original, né? E as vozes dos dois são maravilhosas. A voz da Jennifer Tilly não é uma voz de ser humano, é uma voz de boneca. For God's sake, Chucky, drag yourself into the 90s. Quando os corpos desse casal de ladrões é descoberto, o pessoal pensa, tem que meter o pé, senão já vão jogar nas nossas costas também isso aqui, né? E eles começam a fazer essa viagem. No meio do caminho, eles ligam para aquele amigo deles e falam, olha, ajuda a gente e tal, porque a gente não sabe o que fazer. E o amigo acredita na inocência do casal. Então ele vai até lá, trocar uma ideia, conversar. Como é que funciona isso? Onde é que ele tava, né? Do Neida. Cara, esse segmento do filme inteiro é muito desinteressante. Esses protagonistas humanos talvez sejam os piores dessa franquia. Eles são sem graça total e aí eles tem esse lance, o filme tenta fazer
um esquema de um começar a suspeitar do outro. Porque todo lugar que eles vão, morre alguém. E aí eles começam a falar, ih, será que eu não sei quem tá fazendo isso? Eles começam nessa discussão que, sinceramente, é muito paia. A gente só quer que termine e que voltem os bonecos. Não, e o amigo também, né? Porque supostamente eles foram de um ponto A ao ponto B, eles estão tão longe daquele local onde eles estavam. Como é que o amigo chegou ali e tal? Esse e-mail é todo truncado, mas o amigo chega lá, acreditando no casal, só que isso muda quando ele vai mexer na van e descobre que tem um corpo do tio da garota lá. E aí ele pega uma arma e aponta pros dois. Ele não sabe quem que é o assassino, mas ele desconfia dos dois. Dave, o que é isso, amigo? Sou eu, dá um tempo, para com isso. Eu não sou seu amigo. Só que aí o Chuck e a Tiffany mostram que eles estão vivos e esse amigo toma um sustão, vai parar no meio da rua e é atropelado por um caminhão. E ele explode que nem um balão, entendeu? Mas eu diria que essa morte é muito satisfatória porque ela realmente encerra um personagem que eu só queria que acabasse logo. Tiffany e Chuck apontam a arma pro casal e falam, olha, pega agora esse motorhome aqui e vai até o local específico. Que local é esse? O cemitério onde está o corpo de Charles Ray. Só que no caminho, eles percebem que a Tiffany tá cozinhando, aí ela vai lá, leva uns cookies pro Chuck, o Chuck começa a saborear aquilo lá, ela vai lavar a louça, e aí o Jesse percebe assim, quer saber? A gente tem que botar eles um contra o outro. Então ele começa a falar assim, ô Chuck, ela cozinhou, mas não lava a louça, né, cara? E aí o Chuck vai e repreende ela. E a Jade chega pra Tiffany e fala, puxa, mas tu já cozinhou pra ele, tem que lavar a louça também, ele podia lavar essa louça. E aí os dois bonecos começam a discutir. Fico aqui me escravizando na frente de um fogão pra quem? Pra um homem que não me dá valor nenhum! Uma macisão aí, tem piada no meio. É intancável as frases que cada um fala pro outro, é muito idiota. Mas o casal usa essa situação aí pra poder escapar. A van onde eles estavam capota, pega fogo e a Tiffany sai dali no estilo espetinho. Ai! Toda torrada, toda ferrada, mas o Chuck aponta a arma pros dois e fala, me levem até o corpo do Charles Ray. No local, eles fazem os humanos desenterrarem Charles Ray, abrirem o túmulo, pegarem o corpo e sabe o que tem lá? O coração de Damballa. O casal está amarrado, começa o AD do Damballa. No entanto, a Tiffany percebe o quão errados os dois estão sendo. Do nada, ela tem uma crise de consciência. Não sei por que também que ela tem isso. E aí ela decide que vai impedir o Chuck. No meio da brigação, a Tiffany morre, mas a Jade consegue usar a arma para dar um tirão no boneco Chuck e parar esse desgraçado. Porém, quando a gente vai ver a Tiffany, ela ainda está viva. E mais do que isso, ela está viva e ela dá à luz ao filho de Chuck. Ou seja, ele era feito de borracha, mas não deu certo não, tá? Seu pai foi comprar cigarro. A Noiva de Chuck foi o filme mais caro até então, custando 25 milhões, mas também foi o que mais faturou, 50. Mas, se parar pra pensar, né, não faturou tanto assim e a recepção da crítica foi fraca. Teve muita gente que gostou do humor autoconsciente do filme, mas teve outras pessoas que acharam ele desinteressante, idiota e com um tom um pouco quebrado. No tom, eu acho que esse filme aqui vai bem. Acho que funciona de uma forma legal e tal. Até bem engraçado em vários momentos, tem cenas icônicas, mas nos personagens e na trama que eu acho que mora o problema, porque esse casal é uma bosta. Esses humanos atrapalham o filme, mas Chuck encontrou aqui um novo tom, porque assim, ele já vinha caminhando pro humor, mas aqui realmente ficou bem escrachado, acabou ganhando uma parceria que é a Tiffany. Muitos fãs da saga não curtem tanto esse filme, mas a verdade é que ele é um dos mais lembrados e ele é muito importante pro futuro desse personagem. Mas assim, vou dizer, eu gosto, tá? Eu acho que ele é superior ao segundo e ao terceiro filme, porque ele consegue entregar um prisma diferente, fazer uma parada inovadora de certa maneira e tal, e é bem competente, exceto aqui ou ali. Mas a continuação, o filho do Chuck, eu não sei se dá pra falar a mesma coisa. Esse é polêmico. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você gosta de A Noiva do Chuck ou já acha que... Não se esquece de conferir também os links aqui da descrição que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que esse aí não tem discussão, é top.
Top Wii? Top Wii.